Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz de Jesus Cristo de Nazaré. Espero que todos aí estejam muito bem. Nós estamos aqui agora na nossa 8ª aula da série de estudo do Sermão do Monte, da Escola Bíblica Dominical, dos meses aí de agosto, setembro e outubro de 2020. É uma grande alegria voltar aqui novamente esta semana para compartilharmos da palavra do Senhor, compartilharmos dos ensinamentos de Jesus e ver como podemos utilizá-los para nossa bem-aventurança, para nós sermos bem-aventurados, para nós sermos felizes no reino de Deus e de acordo com os valores do reino de Deus. E hoje, na nossa aula, nós estamos aqui trabalhando este tema que você já viu de antemão, o uso publicitário da espiritualidade. E é uma das coisas que nós temos visto muito nos nossos dias. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha no texto aí, Mateus 6, capítulo 6, versos 1 a 6 e versos 16 a 18. Então, essas duas partes que se entrelaçam, que têm o mesmo conteúdo entre si, ok? Vamos olhar para o texto aqui. E para o nosso primeiro slide. Só um minutinho que eu estou me ajeitando aqui na apresentação. Deixa eu voltar aqui. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Agora, ali dos versos 16 ao 18. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Nós hoje vivemos essa figura que está aí. Você deve saber do que eu estou falando, não é? Dá uma olhadinha nela aí. Vivemos hoje numa sociedade de aparência. E muitos cristãos estão se utilizando das redes sociais para tipificar esta imagem aí que vocês estão vendo. Dando esmola a um morador de rua e tirando uma selfie para poder postar depois no Facebook. Isso é só um detalhe, uma imagem que mostra muito da sociedade da aparência que nós vivemos nos dias de hoje. Nós vivemos numa sociedade onde o aparentar, a aparência é mais importante do que o ser, e somos completamente imersos nessa competitividade do que é ser bonito, do que é fazer bonito, e sempre a gente quer aparecer mais do que os outros. As redes sociais vêm para isso.
Facebook, Instagram, mais ainda, imagem acima de tudo, e outros dispositivos das redes sociais fazem com que a gente viva num momento em que a visualização é muito importante. E mais do que a visualização ser importante, é o detalhe de que as pessoas precisam e sentem uma necessidade absurda de serem vistas. E não somente de serem vistas, mas também de serem vistas praticando boas atitudes. Né? Quantas, eu não sou contra aquilo que eu vou falar agora, mas quantas pessoas você não vê aí postando que estão doando sangue, que estão distribuindo cestas básicas, e a distribuição de cestas básicas muitas vezes gera constrangimento nas imagens para quem recebe aquelas cestas. Pessoas que ajudam, como essa pessoa que está aí ao lado, a um morador de rua, mas tem essa necessidade de mostrar para os outros que está fazendo. E a crítica de Jesus vem exatamente sobre este tipo de comportamento para nós cristãos. Como nós devemos lidar com as nossas boas ações, com os nossos comportamentos. Como nós devemos lidar com a nossa espiritualidade. Porque o que deve interessar para nós é o nosso relacionamento com o nosso Pai. Mas muitas vezes nós estamos muito mais interessados em dizer para os outros que estão de repente ali na minha igreja, eu quero mostrar para eles que eu sou espiritual. Eu quero mostrar para eles que eu pratico boas ações. Sendo que a síntese, o âmago, a origem da espiritualidade vem através desse nosso relacionamento que nós podemos ter com Deus. Tudo que deveria importar deveria ser esse relacionamento nosso com Deus. Mas o que nós vemos hoje é que muitas pessoas se importam com o que os outros pensam. E não somente esses tipos de comportamento que nós iremos falar hoje, mas nós vivemos numa sociedade também onde aquele que detém um poder aquisitivo melhor, ele é melhor visto na sociedade. Então, eu compro uma calça de marca para poder mostrar para o outro, eu compro um carro melhor para poder mostrar para o outro, mesmo que eu não consiga pagá-lo. Eu utilizo dos bens materiais para me fazer mostrar para os outros, e não porque eu necessite daquilo. E, infelizmente, isso invadiu a espiritualidade desde os tempos de Jesus. Desde aquela época, as pessoas estavam muito mais interessadas em impressionar as outras do que impressionar a Deus. É sobre isso que nós vamos refletir na nossa aula de hoje. O uso publicitário da espiritualidade. Ela está sendo utilizada, inclusive agora, em empresas também, para as empresas investirem em espiritualidade, é porque a coisa não está indo muito bem. Vamos lá caminhar nesse sentido aqui para conversar sobre isso. Jesus começou a falar no monte, descrevendo nas bem-aventuranças os elementos essenciais do caráter cristão. Vocês lembram disso, né? Primeiro nós falamos sobre o que é ser bem-aventurado de acordo com os valores do reino de Deus. E isso tipificaria no nosso caráter, no nosso comportamento. Através das metáforas do sal e da luz, a influência para o bem que os cristãos exercerão na comunidade, se possuírem esse caráter. Aí a gente falou da importância da participação do cristão na sociedade, sendo sal e luz, sendo o ponto de referência. E depois falamos ali a justiça do cristão, que deve exceder a justiça dos escribas e fariseus na aceitação de todas as implicações da lei de Deus, sem esquivar-se de coisa alguma e sem criar limites artificiais. A gente viu então ali caráter cristão, sermos sal e luz, e vimos ali que a justiça dos cristãos deveria exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. E Jesus vai falando sobre isso, e agora nós chegamos no ponto onde estamos. A justiça do cristão é uma justiça sem limites. Deve ter liberdade de penetrar além dos nossos atos e palavras,
até o nosso coração, pensamentos e motivações, e deve nos dirigir até mesmo nessas partes escondidas e secretas. Ou seja, a nossa justiça não deve ser apenas aquela justiça exterior, que ela se manifesta e se revela somente com atitudes exteriores, mas é necessário que brotem dentro de nós boas intenções, bons comportamentos, bons pensamentos, para que assim não necessitemos chegar a ponto de praticar o ato pecaminoso. Correto? Então a nossa justiça precisa exceder a dos fariseus e escribas, porque aquela deles era uma utilizada para punir atos externos. E Jesus se preocupa muito mais com as motivações, com aquilo que nos motiva a fazermos as coisas. Quais os sentimentos que temos com relação a isso, ok? Depois, Jesus continua a ensinar sobre a justiça. O capítulo 6 começa literalmente com: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Olha só. Antes, a justiça estava relacionada com a bondade, a pureza, a honestidade e o amor. Agora relaciona-se com práticas tais como esmolas, oração e jejum, que são esses 3 temas aí que nós trataremos no dia de hoje, tá? Esmolas, oração e jejum. Assim, Jesus passa da justiça moral do cristão para a sua justiça religiosa. São 2 conceitos agora que interagem entre si. Antes, era uma justiça moral que estava ligada ali com a bondade, com a pureza, com a honestidade, com o amor. E agora, Jesus põe e relaciona essa questão da justiça também com a questão da nossa prática na religião. Prática no contexto do anúncio do Evangelho. Esmola, oração e jejum agora vão ter uma ressignificação, um novo significado acerca do que é praticar estas 3 situações: esmolas, oração e jejum, ok? Ele fala primeiro de ostentação religiosa e diz: não serei como os hipócritas. Depois prossegue, referindo-se ao formalismo mecânico dos pagãos, e diz: não vos assemelheis, pois, a eles. Assim, novamente, os cristãos têm de ser diferentes tanto dos fariseus quanto dos pagãos, dos religiosos e dos irreligiosos da igreja e do mundo. É aquela questão que a gente fala desde o início deste estudo. O que Jesus sempre coloca em pauta é que nós precisamos ser diferentes daqueles que não creem em Cristo. Precisamos, de alguma forma, manifestar aquilo que só está em nós porque Cristo agiu em nós. Por conta disso, a advertência fundamental de Jesus é contra praticar a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. À primeira vista, essas palavras parecem contradizer o seu mandamento anterior. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Olha só que interessante. No capítulo anterior nós vimos isso. No capítulo 5, assim brilhe também a vossa luz. Mas quando vamos praticar esses atos de justiça, que é a esmola, a oração e o jejum, a gente precisa se esconder. Olha lá no slide. Nos 2 versículos ele fala de praticar boas obras diante dos homens, e em ambos o objetivo fica declarado, isto é, ser visto por eles. Jesus fala sobre estes 2 tipos diferentes de pecados. Olha lá. Foi a nossa covardia humana que o levou a dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E a nossa vaidade humana que o fez dizer que tomássemos cuidado de não praticar nossa piedade diante dos homens.
Está vendo aí os dois pecados que Jesus quis denunciar quando ele falou sobre isso? Quando ele disse que brilha a vossa luz, vocês não têm que se manter escondidos, vocês têm que se mostrar diferentes para a sociedade. Vocês têm que trazer luz onde há trevas, ok? Segundo ponto. Agora, nesta parte que nós lemos, que fala sobre esmola, oração e jejum, Jesus fala que o ser humano é muito vaidoso e ele quer se encher de orgulho por fazer atos bons, e isso é pecado. Então são esses dois pecados aqui, que não se contradizem, mas se complementam. O primeiro é a covardia do ser humano não se mostrar e ser sal e luz na vida das pessoas. O outro é tomar cuidado para que a vaidade não tome conta destes atos quando praticados na sociedade. São dois tipos de situações e que estão implícitos aí no coração do ser humano e só são combatidos pela ação do Espírito, certo? Nossas boas obras devem ser públicas para que a nossa luz brilhe. Nossa devoção religiosa deve ser secreta para não nos vangloriarmos dela. John Stott. Olha lá. Nossas boas obras devem ser públicas para que nossa luz brilhe. Nossa devoção religiosa deve ser secreta para não nos vangloriarmos dela. Em resumo, vamos dizer, é isso aí. Pergunta: por que devemos manter secreta a nossa piedade? Resposta: é para que essa glória seja dada a Deus e não aos homens. Por que devemos fazer a nossa luz brilhar e praticar abertamente as boas obras? Para que os homens possam glorificar ao nosso Pai Celestial. Sinteticamente, sintetizando essa ideia, é o seguinte: tudo deve ser feito para a glória do Pai, não pensando em nós, apenas para a glória dele. Sintetizando é isso. Resumidamente é isso, ok? Os 3 exemplos de justiça religiosa apresentados por Jesus, as esmolas, a oração e o jejum, aparecem de alguma forma em várias religiões. Este trio de obrigações religiosas expressa num certo ponto, num certo grau, nossa obrigação para com Deus, para com os outros e para com nós mesmos. Olha que interessante. Para com Deus, para com os outros e para com nós mesmos. Olha lá. Dar esmolas é procurar servir ao nosso próximo, especialmente ao necessitado. Então, nós vamos em direção ao outro. Orar é buscar a face de Deus e reconhecer a nossa dependência dele, nosso relacionamento com Deus. E jejuar, isto é, abster-se de alimentos por razões espirituais, é pelo menos em parte um modo de autonegação e disciplina. Então nós iremos trabalhar um pouquinho aqui nessas 3 dimensões do texto que nos foi apresentado. Esmolas, a gente se relaciona com o próximo, na oração a gente se relaciona com Deus, e quando jejuamos, nós nos relacionamos com nós mesmos, preocupados na nossa própria disciplina e na autonegação. O jejum fala sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante. Jesus esperava que os seus discípulos fizessem o mesmo, já que ele mesmo começou cada parágrafo dizendo: se vocês derem esmolas, se orarem, se jejuarem, então façam assim. Mas quando vocês o fizerem, o que isso quer dizer? Que isso é uma atitude que se espera dos cristãos. Não é se vocês derem esmolas, se vocês orarem, não. Quando vocês fizerem isso, ou seja, é uma atitude que se espera de nós, que a gente faça isso. Ele tomou como certo que assim os seus discípulos agiriam, né? Era uma certeza, era um costume, era algo que ele
acreditava que deveria ser feito sempre. Por isso, é para nós hoje também. A esmola cristã, olha lá como é que diz o texto. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. O Antigo Testamento ensina muito sobre a compaixão para com os pobres. A palavra grega para esmola no verso 2, elemosuné, significa um ato de misericórdia ou piedade. Considerando que o nosso Deus é um Deus misericordioso, como Jesus acabou de enfatizar, benigno até para com os ingratos e maus, o seu povo deve também ser bom e misericordioso. Jesus, obviamente, esperava que os seus discípulos fossem doadores generosos. Espera-se dos cristãos essa atitude, que eles sejam generosos e misericordiosos, porque Deus assim foi conosco. Todo o Antigo Testamento temos diversas passagens sobre a ajuda aos pobres, aos necessitados, às viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros. É natural a preocupação com o pobre. E aqui, na esmola cristã, nós trabalharemos isso como tendo um ponto de referência o Antigo Testamento, com as bases bíblicas do Antigo Testamento, e com essa nova forma que Jesus está ensinando como é que deve se dar a esmola, como é que isso deve ser praticado, né? Nosso Senhor está preocupado do começo ao fim deste sermão com as motivações, com os pensamentos escondidos no coração. Na questão das esmolas, ele tem a mesma preocupação sobre os pensamentos secretos. A questão não é tanto sobre o que a mão está fazendo, passando algum dinheiro, cheque, mas o que o coração está pensando enquanto a mão age. Se a motivação é para aparecer, para achar que é bom perante os outros, ou até para achar que é bom perante si mesmo, é melhor não dar. A sua mão direita, a esquerda não deve saber o que a sua direita faz. Portanto, é para você mesmo se manter em cuidado para não ser envolto pelo sentimento da vaidade pessoal, de achar que você é bom por si mesmo, de achar que você é bondoso por si mesmo. É esse o engano que a gente comete quando a gente age dando a esmola pensando que é para o bem do outro, ok? Apenas para o bem do outro e achando que nós vamos nos sentir melhores com isso. Há três possibilidades. Ou estamos querendo o louvor dos homens, ou preservamos o nosso anonimato, mas silenciosamente congratulamos-nos pelo que fizemos. Ou estamos apenas desejosos da aprovação de nosso Pai Divino. Olha lá, que interessante. Não é só pelos outros, mas é dentro de nós também. Quando eu faço e pratico isso, o que vem ao meu coração? É para glorificar ao Pai, segundo o que Cristo está falando. É somente a Ele. A glória é para Ele. O ato é para Ele. Somente para Ele. Jesus ridicularizou o modo como eles as transformavam num acontecimento público. Olha que engraçado. Ele descreve um fariseu pomposo a caminho do templo ou da sinagoga, onde vai depositar o seu dinheiro numa caixa especial ou indo levar uma esmola aos pobres. Na sua frente marcham os tocadores de trombeta, rapidamente atraindo a multidão com as suas clarinadas. De fato, é uma ridicularização de Jesus. Não façam como eles, que ficam lá colocando no jornal, anunciando que vão fazer tal ato. Não façam como eles para serem reconhecidos. Não façam isso. E hipocrisia é a palavra que Jesus
usou para caracterizar essa exibição. Olha aqui que interessante aqui no grego clássico como é que era. Os gregos empregavam a palavra hipócrites, que simbolizava artisticamente a pessoa que representava, utilizando-se de várias faces por conta do uso de máscaras diferentes. Assim, figuradamente, a palavra passou a ser aplicada a qualquer pessoa que trata o mundo como se fosse um palco onde ele executa um papel, deixa de lado a sua verdadeira identidade e assume uma identidade falsa. Presta atenção nisso. Uma das maiores críticas que recebemos das pessoas que não participam das igrejas cristãs é a hipocrisia. Parece que nós estamos vivendo uma vida com duas máscaras, de acordo com essa analogia que a gente viu aí. Existe uma máscara que nós colocamos quando vamos à igreja e existe uma outra máscara que nós utilizamos quando vamos ao trabalho. Existe uma outra máscara quando nós estamos na nossa casa. Então, o hábito de não vivenciarmos aquilo que falamos gera nas outras pessoas que não participam da igreja uma insatisfação, uma revolta. E por isso muitos nos chamam a nós cristãos de hipócritas, porque temos um belo discurso, mas não vivemos aquilo que falamos. Temos um belo discurso, o discurso, aliás, é perfeito, o discurso de Jesus, mas nós não vivenciamos a prática do que falamos. E é por isso que a hipocrisia é isso, é você ter máscaras, é você ser uma pessoa aqui e outra lá, é o chamado mascarado, né? O tal do mascarado. Vamos lá voltar para os slides. O jeito certo da esmola. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto. A mão direita é normalmente a mão da atividade. Então, ele acrescenta que a nossa mão esquerda não deve ficar olhando, não só não devemos contar a outras pessoas sobre a nossa contribuição cristã, mas, num certo sentido, não devemos sequer contar a nós mesmos. É aquilo que a gente já estava comentando aí há um tempo atrás. Nós não devemos nem a nós mesmos nos acharmos dignos disso. A dádiva cristã deve ser marcada pelo auto-sacrifício e pela abnegação, não pela autogratificação. Olha aí. A dádiva cristã deve ser marcada pelo auto-sacrifício e pela abnegação, não pela autogratificação. Vamos ver o que Calvino fala sobre isso. Olha lá. Com esta expressão, ele quis dizer que devemos ficar satisfeitos por termos a Deus como única testemunha. Temos que ficar satisfeitos porque só Deus sabe e isso deveria ser suficiente para nós, segundo Calvino. E lógico que a gente precisa concordar com isso, certo? Resumidamente sobre a esmola. Nossas dádivas cristãs não devem ser feitas nem diante dos homens, na esperança de que comecem a bater palmas, nem diante de nós mesmos, com a nossa mão esquerda aplaudindo a generosidade da mão direita, mas diante de Deus, que vê o íntimo de nosso coração e nos recompensa com a descoberta de que, usando as palavras de Jesus, mas mais bem-aventurado é dar do que receber. Em resumo, irmãos, é isso que eu estou querendo dizer, é isso que a palavra está querendo dizer. A gente não tem que querer a aprovação dos outros, a gente não pode sentir que é para nós mesmos, e a gente tem que se satisfazer de que Deus está vendo e é o suficiente, e nisso nos satisfazemos. Ok? Vamos então partir agora para o nosso segundo tema, que é sobre a oração. Vamos lá. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa.
Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Novamente, a diferença básica é entre hipocrisia e a realidade. Ele põe em contraste o motivo das orações e as suas recompensas. Olha só que interessante aqui, porque orar em pé, perto do templo, não era uma prática proibida, mas era a motivação de que muitos estavam fazendo isso agora para aparecerem para os outros, né? O que ele diz sobre os hipócritas parece ótimo à primeira vista, gostam de orar, mas infelizmente não é da oração que eles gostam, nem do Deus a quem supostamente estão orando. Não, eles gostam de si mesmos e da oportunidade que a oração pública lhes dá de se exibirem. Isso é muito complicado. E a gente tem que tomar cuidado com isso nas nossas próprias comunidades, aonde nós estamos. Qual é a nossa motivação de estarmos à frente como liderança? Qual é a nossa motivação quando somos solicitados para orar? De que forma a gente ora? Quando oramos em público, como oramos? Com qual intenção? Eu não sei você aí, mas eu já vi isso em algumas igrejas. Que em algumas orações que são realizadas, existem alguns irmãos e irmãs que oram já cutucando o outro irmão, em algum sentido, na oração. Olha como é importante a gente saber a quem deve ser dirigida a oração. A glória só tem que ser dada a Deus. A oração é uma conversa com Ele. E não se importar com o que os outros que estão do lado vão achar disso, e muito menos tentar atacar as pessoas através de oração nas igrejas, né? Já vi muito disso. Não havia nada de errado em ficar de pé para orar, pois era a posição costumeira dos judeus para isso. Jesus desmascarou as suas verdadeiras motivações quando ficavam de pé na sinagoga ou nas ruas com as mãos erguidas para os céus, a fim de serem vistos dos homens. Por trás da sua piedade espreitava o seu orgulho. O que realmente desejavam era o aplauso e o conseguiam. Já receberam a recompensa. Eles já receberam a recompensa, já foram reconhecidos pelos homens. Olha que interessante isso. O farisaísmo religioso não está morto. A acusação de hipocrisia tem sido jogada inúmeras vezes sobre nós, que é aquilo que eu estava conversando com você agora há pouco. Os frequentadores de igrejas. É possível ir à igreja pelos mesmos motivos errados que levaram o fariseu à sinagoga. Não para adorar a Deus, mas para obter uma reputação de piedade. Como então os cristãos devem orar? Entra no teu quarto e fechada a porta, orarás, disse Jesus. Devemos fechar a porta para não sermos perturbados e distraídos, mas também para fugir aos olhos dos homens e para ficarmos a sós com Deus, que é o que realmente importa. Por isso que tem a ver com a nossa igreja hoje. Por que você vai à igreja? Por que você ora? Por que você se diz espiritual para os outros? Para você ficar bem diante das pessoas ou porque você quer somente agradar a Deus? Qual é a motivação? Por que você vai à igreja? Lógico que agora está todo mundo com a pandemia aí em casa, a maioria das pessoas. Mas qual é a motivação de você sair da sua casa para ir para a igreja? É para cumprir um ritual? É para fazer bonito para os outros? Qual é a motivação? Ou é para agradar a Deus somente? Certo? Essa é a pergunta que se faz. Resumidamente, em lugar de ficarmos preocupados com a técnica do sigilo, precisamos lembrar-nos que o propósito da ênfase de Jesus sobre o segredo na oração é purificar nossas motivações. Assim como devemos dar nossas ofertas com amor genuíno pelas pessoas, também devemos orar com genuíno amor a Deus. Jamais deveríamos usar tais exercícios como um piedoso disfarce do narcisismo. Ou seja,
Não há nada de errado da gente orar e ter reuniões de oração, de participar de reuniões de oração. Não é essa a questão. É a questão, o que nos motiva quando estamos orando? Qual é a real motivação do nosso coração? É isso. Em síntese, é isso. Ok? O jejum do cristão. Esse é o terceiro assunto aqui que nós vamos ver agora. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que está jejuando, e sim ao Pai secreto, ao Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Olha só. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste. Estou jejuando hoje, por favor, não me incomode, não me irrite, estou com dor de cabeça, estou irritado. Não. Finja que está bem. É melhor. Lave o seu rosto. Fique bem. Não precisa ficar mostrando para os outros que você está fazendo jejum. Tem gente que faz jejum que não quer ninguém por perto, de tão irritado que fica. Que fica falando para os outros que está fazendo jejum, que é uma pessoa consagrada, quer mostrar para os outros que é assim dessa forma. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, às segundas e às quintas-feiras. João Batista e seus discípulos também jejuavam regularmente, até mesmo com frequência, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. A maioria dos cristãos destaca a necessidade da oração diária e da contribuição sacrificial, mas poucos insistem no jejum. O cristianismo evangélico, em particular, cuja ênfase característica está na religião interior, do coração e do espírito, tem dificuldade em render-se a uma prática física exterior do jejum. Lhe pergunto, qual é o hábito do cristão hoje com relação ao jejum? Você jejua? Tem o costume? Você foi ensinado a jejuar? Alguém te ensinou essa prática da melhor forma para acontecer? Você foi ensinado a isso? É isso que nós estamos discutindo aqui. Normalmente nós não temos hoje nas igrejas evangélicas tradicionais, protestantes, igrejas reformadas, nós não temos por hábito fazer o jejum. Somos pouco, como eu poderia dizer, nós temos uma tendência a não fazer o jejum. Temos essa tendência, mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê inúmeros exemplos de pessoas que tinham esse hábito, que praticavam o jejum, tinham a prática do jejum no seu dia a dia. Normalmente, não era algo que se fazia esporadicamente, certo? Nosso Senhor e Mestre jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto. Em resposta à pergunta que o povo lhe fez, disse: dias virão em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ou seja, esperava-se isso, né? Em Atos e nas cartas do Novo Testamento temos diversas referências aos apóstolos jejuando. Portanto, não podemos ignorar o jejum como se fosse uma prática do Antigo Testamento, revogada no Novo, ou como uma prática católica rejeitada pelos protestantes. Não. Jejuar e humilhar-se diante de Deus são termos equivalentes. Por exemplo, em Salmo 35:13, Isaías 58:3-5. Às vezes, era uma expressão de penitência por pecados passados, quando as pessoas estavam profundamente amarguradas por seu pecado e culpa, choravam e jejuavam. Isso era um contexto específico, quando as pessoas estavam arrependidas por algo do passado, elas jejuavam, choravam por conta disso, lá no Antigo Testamento. Exemplos. Neemias reuniu o povo com jejum e com pano de saco e fizeram confissão de pecados. Os habitantes de Nínive arrependeram-se quando Jonas pregou, proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco. Daniel
buscou a Deus com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, orou ao Senhor seu Deus e fez confissão de pecados do seu povo. E Saulo de Tarso, depois da sua conversão, foi levado a penitenciar-se da sua perseguição a Cristo, pois durante 3 dias não comeu nem bebeu. Olha que interessante. Então, essa prática vista ali, do que a gente falou até agora, era para pedir perdão dos pecados, de arrependimento. Jejuava porque estava arrependido do pecado, certo? Não devemos, entretanto, nos humilhar diante de Deus apenas em arrependimento por pecados passados, mas também na dependência dele para a misericórdia futura. O jejum pode expressar a nossa humildade diante de Deus, pois se o arrependimento e o jejum andam juntos nas Escrituras, a oração e o jejum são ainda frequentemente mais reunidos aqui, né? Arrependimento e jejum nós encontramos na Bíblia, sim, mas também encontramos muito mais sobre a oração e o jejum. Olha lá, Moisés jejuou no Monte Sinai imediatamente depois que foi renovada a aliança pela qual aceitou Israel como seu povo. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Havia jejum para o que aconteceu no passado, mas agora a gente vai ver exemplos de pessoas que fizeram jejum com o propósito de pedir a bênção de Deus para o futuro. Josafá, vendo que os exércitos de Moabe e Amon avançavam sobre ele, se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. A rainha Esther, antes de arriscar a sua vida, apresentando-se diante do rei, insistiu com Mordecai que reunisse os judeus e que jejuassem por ela, enquanto ela e suas criadas faziam o mesmo. Esdras proclamou um jejum antes de conduzir os exilados de volta a Jerusalém, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. E como já mencionamos, nosso Senhor Jesus jejuou antes de começar o seu ministério público, que são aí evidências claras de que empreendimentos especiais exigem orações especiais e que orações especiais envolvem o jejum. Ainda há outro motivo bíblico para o jejum. A fome é um dos apetites básicos do homem e a gula um pecado capital. Portanto, o domínio próprio não tem significado se não incluir o pacote de nossos corpos, e é impossível sem autodisciplina. O jejum também é utilizado para a gente poder se autodisciplinar, para a gente se poder mais disciplinados diante de Deus. O nosso corpo ter esse sentimento de autonegação, de que tudo dependemos de Deus, não só de pão o homem viverá, mas a sua palavra também, e aí a gente se mantém mais disciplinado com as coisas de Deus, vamos dizer assim. E é uma ótima ferramenta para a gente se manter mais próximo de Deus em vários momentos. Portanto, por arrependimento ou por oração, por autodisciplina ou por amor solidário, temos boas razões bíblicas para o jejum. Sejam quais forem as nossas razões, Jesus assumiu que o jejum teria lugar na vida cristã. Ele se preocupou com a nossa contribuição, com a nossa oração e com o nosso jejum, para que nós não façamos como os hipócritas que chamavam a atenção para si mesmos. Examinando estes versículos, fica evidente que Jesus esteve fazendo contraste entre duas alternativas de piedade, a dos fariseus e a cristã. A piedade dos fariseus é ostentosa, motivada pela vaidade e recompensada pelos homens. A piedade cristã é secreta, motivada pela humildade e recompensada por Deus. A nossa piedade deve ser assim, secreta, motivada pela humildade para agradar a Deus. Somente a Ele. Você tem realizado essas práticas? A esmola, a oração e o jejum? Se não, comece a fazer. Se sim, quais são as suas motivações? É sobre isso que a gente pode aplicar na nossa vida. De que forma a gente aplica isso no nosso
dia a dia no nosso contexto, ok? Na nossa próxima aula, nós lidaremos com este assunto aqui, a oração do cristão, não mecânica, mas refletida, texto base de Mateus 6, 7, 15. Nossa próxima aula a gente se encontra aí para debater sobre este tema, de que forma a nossa oração precisa ser realizada, ok? Espero que tenha sido um bom estudo para você, para mim foi. Nos vemos até a próxima aula aí, um forte abraço.